Então, beleza, comecei a gravação. Como eu estava dizendo, vamos falar um pouco de energia. Essa matéria, dentro da física, provavelmente é a que mais cai no Enem, viu, gente? Então, mas não é nem um bicho de sete cabeças, não. Bem tranquilo. Então, vamos determinar alguns conceitos primeiros, né? O que seria energia? Na ciência, energia se refere a uma das duas grandezas físicas necessárias à correta descrição do interrelacionamento, sempre mútuo, entre dois entes ou sistemas físicos. Capacidade que um corpo, uma substância ou um sistema físico tem de realizar trabalho. Ou seja, energia é tudo que... Peraí, deixa eu fechar aqui. Esse cachorro insuportável. Energia nada mais é tudo aquilo que tem a capacidade de realizar trabalho, né? Como assim? Nós mesmos usamos de energias próprias, né, do nosso sistema, do nosso corpo, o tempo todo, né? Não vou saber especificar exatamente, né? Quem quiser saber pergunta do professor de biologia, eu não lembro os nomes direitos, mas a gente come, né, os nutrientes, a gente come comida, né? A comida é quebrada nos nutrientes que cada uma delas tem, e cada um vai para as partes certas do corpo, enfim, vai ser transformado em glicose, sacaroide, é aqueles negócios lá, eu não lembro mais disso. Isso é armazenado no nosso corpo e é utilizado ao longo do dia, né, em forma de energia. O simples fato também da gente se movimentar, por exemplo, quando a gente anda, né, quando a gente anda, nada mais que a gente está fazendo é empurrando o chão para trás, né? É um conceito que parece um pouco estranho, mas na física é assim que se fala. A gente empurra o chão para trás, né, então a gente se desloca para frente, né? Isso é a gente usando a energia em forma para transformar a nossa energia em movimento. A gente também pode transformar a energia em calor, né? Por exemplo, fogo. O fogo é a combustão, a queima, dependendo da fogueira, né? Mas vamos imaginar aqui com madeiras. A queima dessa madeira, a combustão vai transformar essa madeira em calor. Né? A queima vai resultar no calor. E dentro das energias, aí agora a gente especificando mais para as energias que o ser humano produz e nós utilizamos, a gente tem as energias renováveis e as não renováveis. Uma coisa importante a salientar aqui, que não confunda renovável ou não renovável como sendo bom para o meio ambiente ou ruim para o meio ambiente. Não tem nada a ver. Energia renovável só significa que a gente consegue produzir mais da matéria-prima dela. E a energia renovável é que a gente não consegue mais produzir a matéria-prima dela. Né? Vamos dar um exemplo melhor, né? Só vamos ler o conceito. A energia renovável é aquela que vem de recursos naturais que são naturalmente reabastecidos, ou seja, aqui no Brasil a gente tem o etanol, né? O etanol é um biocombustível que o Brasil produz a partir da cana. Isso, da cana, eu sempre confundo com o milho. O milho é dos Estados Unidos. A gente pega a cana e a gente produz o etanol. E a cana a gente pode replantar ela, ou seja, é uma energia renovável. Mas isso não significa que ela é boa, né? A gente tem muito isso, as pessoas falam, o Brasil é o maior produtor de energia renovável, como se fosse uma coisa maravilhosa. Sim, é bom porque a gente consegue se autossustentar com ela, né? A gente sempre vai conseguir produzir mais, mas não significa que é boa para a natureza, não. Ela vai ser boa para a economia, ela vai ter vários aspectos bons, mas para a natureza em si não é bom, né? A gente sabe que o biocombustível, independente se é gasolina ou etanol, ele faz mal para a atmosfera, enfim, para a nossa vida social, para as grandes cidades, né? Aqui em Belo Horizonte a gente percebe um pouco, mas se for em São Paulo percebe muito mais, tem muito mais carros, não. E as energias não renováveis é exatamente o contrário, né? É aquela que vem de recursos naturais que não são naturalmente abastecidos, né? Exemplo disso, a gente tem o petróleo, que com o petróleo a gente faz a gasolina. Mais para frente eu vou explicar um pouco melhor como o petróleo ele foi aconteceu, né? Esse fenômeno do petróleo, mas a gente não consegue produzir petróleo, a gente não consegue fazer o petróleo, a gente só consegue pegar o petróleo e transformar ele nas milhões de coisas que a gente usa. Né? Uma curiosidade legal é que o petróleo não só se faz gasolina, mas tudo. O celular de vocês tem petróleo, chiclete tem petróleo, sacola, plástico no geral tem petróleo. Enfim, o petróleo está na nossa vida tem muito tempo em várias camadas, né? Não só na gasolina. Continuando aqui. Cadê?
Cadê você? Ih, gente, achei. Outro conceito interessante a gente ver é tração. Tração nada mais é que o ato, o efeito de puxar, arrastar ou movimentar. Combustão é o ato, o efeito de queimar. E eletricidade, né, não confundir eletricidade com energia. Eletricidade é um termo geral que abrange uma variedade de fenômenos resultantes da presença e do fluxo de carga elétrica. Ou seja, a eletricidade ela está relacionada com a carga elétrica. Por exemplo, a luz que a gente tem na nossa casa, a energia dela vem aqui de Belo Horizonte, vem da Semig, né? Mas ela é uma eletricidade. Agora, a energia que faz o carro movimentar é a gasolina, mas ela não é uma eletricidade. A não ser se você tiver um carro elétrico, aí sim vai ser movimentado através da eletricidade. Primeira forma, o primeiro meio de energia que o ser humano vai utilizar, né, vai descobrir e vai utilizar é o fogo. Obviamente tem energia do próprio corpo dele, né, mas já está natural, mas é que a gente descobre, começa a manusear, é o fogo. O fogo é a rápida oxidação de um material combustível, liberando calor, luz e produtos de reação, tais como o dióxido de carbono e a água. Desse modo, o fogo pode ser entendido como uma entidade gasosa emissora de radiação decorrente da combustão. Esse termo aqui, essa especificação aqui não é interessante, não. É interessante, mas não é muito relativo. O importante é saber que o fogo é a primeira forma de produção de energia que a gente tem, a gente produzindo calor, né? A gente vai usar ele no primeiro momento para aquecer, os nossos antepassados, né, para aquecer, afastar animais, mas com o tempo aquecer nós mesmos, né? Mas com o tempo eles vão perceber que ele pode aquecer alimentos e principalmente vai poder utilizar ele para a formação de armas, né? Você pegar uma pedra ali, colocar no fogo, esquentar e poder, não sei se é a pedra exatamente, mas enfim, depois de um tempo os metais, né? Você esquentando o metal ali com fogo, você vai poder moldar ele da sua forma que você desejar. Primeiro que a gente tem aí o fogo. E depois disso, né, milhões de anos depois, a gente vai ter os moinhos, né, já é uma forma muito mais complexa, né, em comparação ao fogo, mas o moinho vai ser o que regiu aí por muitos anos como a tecnologia de primeira, de ponta, né. O nosso período feudal, toda a energia era basicamente moinhos. O termo moinho deriva do latim molino, de molo, que significa moer, triturar cereais ou dar a mó. O moinho de água apareceu no século II depois de Cristo, com os gregos e os romanos, que depois o espalharam pela Europa. Serviam, como indica a sua etimologia, para moer cereais e transformá-los em farinha. Então a gente tem várias formas, né, de se produzir, de várias formas que o moinho funciona, né? A gente tem pelo vento, né, que eu acho que quando a gente fala moinho deve ser o primeiro que vem na cabeça, esse daqui que está na primeira imagem. A gente também tem pela tração animal, né? Quem for da roça, tiver uma roça, já deve ter visto isso em algum momento. Você coloca os boizinhos para ficar rodando assim em círculos, né? Aí o boi roda, ele vai movimentando a máquina e vai triturando ali os cereais, né? A gente também tem a tração humana, né? Que, infelizmente foi muito usado aqui no Brasil e em vários outros lugares do mundo através de mão de obra escravas. E também o de água, né? Que era muito utilizado em cidades perto de rios, né? Pela movimentação da água, a água empurra, moldando, não sei qual é o nome específico disso, mas enfim, empurra essa roda aqui, que a roda ela vai girar, aí dentro com uma madeira segurando nessa roda, né? Que a roda gira a roda, aí a roda gira essa madeira, a madeira vai girar outra coisa, enfim. Então, essa é outra forma que a gente tem de produção de energia. Mas até esse ponto a gente não consegue armazenar energia, né? Se a gente não tiver vento, não tiver o ser humano, não tiver a vácuo, não tiver o fluxo de água decente, nenhum desses moinhos vai funcionar. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui. Mas tadinho do Stefano, vai ter que pagar açaí pra todo mundo. Eu também quero, viu? Vamos continuar então. Aí depois, agora, a nossa
A gente sempre teve essa produção de energia, né, mas a gente nunca conseguiu armazenar. Né? Antes disso, na verdade, né, vamos falar da energia ao vapor. Né? Estou pulando o slide. Então, assim, energia ao vapor foi, vocês vão ver melhor isso na história, ela foi responsável, a grande responsável pela... Tem vários outros responsáveis, né, mas com certeza um dos principais é a energia a vapor responsável pela Revolução Industrial. O que é energia a vapor? Né? O motor a vapor, também chamado de máquina a vapor e turbina a vapor, é um tipo de máquina térmica que explora a pressão do vapor, Todas as máquinas térmicas funcionam baseadas no princípio de que o calor é uma forma de energia, ou seja, pode ser utilizado para produzir trabalho, e seus funcionamentos obedecem às leis da termodinâmica. Embora a invenção do motor de combustão interna no final do século XIX parecesse ter tomado obsoleto a máquina a vapor, ele ainda hoje é muito utilizado, por exemplo, nos reatores nucleares que servem para a geração de eletricidade. Ou seja, vamos excluir um pouquinho essa parte aqui, ó. Vamos só pensar aqui nessa máquina de vapor. Como é que eram feitas, né, as primeiras máquinas de vapor, né? Usado nos trens, nas indústrias, né, principalmente na Revolução Industrial, como eu disse. Você tinha uma fornalha aqui, metia carvão lá, madeira, mas o carvão era melhor, a madeira ela queima muito rápido, ela tem um calor muito... O calor dela é bom, mas ela acaba muito rápido, né? Ela vai queimar em questões de minutos, né? O carvão não, o carvão vai ficar horas ali queimando. Então você queima esse carvão, né, ou a madeira, e com isso você vai produzir calor. Esse calor vai esquentar a água, quando a gente esquenta, vai evaporar, e quando evapora, vai passar no tubo. Só que esse tubo é tão pequenininho, né, e vai ser tanto vapor que vai conseguir causar uma pressão muito forte quando sair, né, que é muito vapor entrando numa saída, numa entrada, né, muito pequena, aí na hora que sai, vai causar uma pressão muito forte, né. Aí com essa pressão vai empurrar o tal do pistão. Aí esse pistão, ele fazendo assim, indo para lá e para cá, né? E com esse formato aqui que é fixado nessa arruela, vai acabar fazendo com que a arruela se movimente, né? Então, aqui nesse caso vai produzir eletricidade, mas, por exemplo, nos trens servia para movimentar os trens, né? Então é assim que funcionava. Só que até hoje é utilizado, né? Não dessa forma, principalmente. O carvão ainda tem, né? Mas a ideia básica por trás de tudo, basicamente em todas as formas de produção de energia, basicamente é a mesma. Né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Aí, quando foi que a gente conseguiu finalmente guardar essa energia produzida? Né? Foi com a invenção do dínamo. Né? O que é o dínamo? O dínamo é constituído por um ímã fixo e um eixo móvel. Ao redor desse eixo existe uma bobina, fio condutor enrolado, constituído um conjunto de espiras. Esse movimento gera a variação do campo magnético do ímã, surgindo então uma corrente elétrica no conjunto de espiras da bobina. Ou seja, nada mais é, a partir do momento que a gente movimenta, né, seja por vapor, como a gente viu antes, até mesmo por ser humano movimentando, existe dínamo eu não sei se alguém já viu aquele filme, O Menino que Descobriu o Vento, o rapaz que não é spoiler, né? Mas ele consegue produzir energia através de um dínamo que um professor da irmã dele tinha na bicicleta, né? Que ele pedalava, aí o movimento que ele fazia na bicicleta gerava corrente através do dínamo e produzia aí, liberava uma luzinha, né? Tipo uma lanterna para ter na frente da bicicleta. Ou seja, não é isso. Você vai rodar isso daqui, aí rodando isso daqui vai ter tem um imã aqui embaixo, tem uns metais aqui, o outro imã, acho que são dois ímãs, enfim. Então, o importante é o ímã principal aqui. Aí, com essa movimentação e com esse ímã, vai acabar gerando uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica vai ser a eletricidade e a gente consegue, hoje em dia, armazenar, né, essa eletricidade. Então, como é que funciona as grandes usinas que a gente tem de energia, né, elétrica? Então, primeiro a gente tem a nuclear, né? A fusão nuclear é um tipo de energia nuclear diferente do processo de fissão nuclear. Né? No primeiro momento, a gente tem a fissão nuclear, vai ser em 1950, e depois, agora, a gente utiliza a fusão. Né? A fissão é quando os átomos se separam, e não, é isso. A fissão é quando os átomos se separam e a fusão é quando os átomos juntos. Né? Só que com fusão a gente consegue produzir muito mais energia do que com a fissão. E a gente tem muita gente que tem medo de usina nuclear,
ela, teoricamente, ela é muito segura a curto prazo, né? O grande problema da usina nuclear, a gente já teve vários problemas, né, principalmente em Chernobyl, mas hoje em dia esses problemas, o risco de um acidente é quase zero, né? Mesmo no Japão, que a gente teve em 2012, 2013, enfim, teve um terremoto no Japão, né? Foi em Fukushima, que acabou comprometendo um dos reatores da usina nuclear. E mesmo assim a gente conseguiu, a gente não, né? Os japoneses, na época, eles conseguiram reverter esse processo. Então, assim, é uma energia muito segura, né? O grande problema dela é o lixo tóxico que ela produz. Mas esse lixo depositado da maneira correta não causa problemas. O problema é que acumula espaço, né? Então, se a gente pensar a longo prazo de milhares de anos, onde que vai guardar esses materiais, né? Então, isso é um ponto a se pensar num tempo no futuro muito distante, mas assim, temos que se pensar nisso. Como é que funciona? Basicamente, é como eu falei, tudo funciona quase da mesma forma, né? Geralmente as usinas nucleares são perto de rios, né, lagos ou mares. Eles vão captar essa água. Essa água, ela no primeiro momento aqui, ela vai passar, ela vai entrar dentro do reator, é próximo, né, que ela vai chegar aqui no reator. O reator é esse tanto de, como é que chama? Gente, como é que chama aquele negócio que eles usam no nuclear? Gente, como é que chama a rocha que eles usam na usina nuclear? Que é trem verde? Kryptonita. Não, criptonita é do super-homem. Deu um branco agora. Enfim. Vão usar aqui, né? Eles têm um poder de radiação muito forte. Aí vão ficar se movimentando e com essa movimentação vai esquentar bastante, né? Aí, esquentando, o que, que vai acontecer? Vai passar esse calor através perto da água aqui, né? Vai ter um tubo, né, dentro da água. E o que, que essa água vai acontecer? Essa água vai evaporar. Aí volta a mesma coisa, né? Com esse vapor d'água, com esse vapor d'água, o vapor vai passar na turbina, que vai rodar a turbina, e essa turbina rodando vai acabar indo para o gerador, gerando eletricidade. Então, assim, a ideia básica de tudo, em todas as usinas, a gente vai ver que é exatamente isso, né? É basicamente evaporar a água e a água em forma de vapor vai rodar uma turbina e essa turbina vai gerar energia. É só um ponto curioso, né? A gente tem muito esses desenhos dessas torres de essas torres da usina nuclear, né, que saem aquelas fumaças gigantescas. Né? Muita gente me fala, nossa, que perigo aquela fumaça. Aquela fumaça nada mais é que vapor d'água, gente. Aquilo ali não causa nenhum efeito negativo para o meio ambiente, não. Aquilo só é vapor d'água. Então, assim, então a gente pode ver aqui que ela é uma energia limpa, né? Ela é considerada a usina nuclear uma energia limpa e ela não causa nenhum risco. Né? Se o reator não der problema nenhum, que hoje em dia não acontece, então beleza. Mas o problema é aquele, né? Que vai gerar muito lixo tóxico, né? Que vai chegar um momento que não lembro o nome nem a pau. Que todo esse material que está aqui, ele não vai conseguir mais ser utilizado, então eles vão ter que armazenar isso. A gente não pode soltar isso na natureza, que ele é completamente radioativo. Armazena naqueles galões gigantes, você já deve ter visto, né? E tem que colocar em salas específicas, embaixo da terra, com paredes de concreto de não sei quantos centímetros, 20, 30, 40 centímetros, e deixa lá. O problema é que chega a hora que não tem aonde mais deixar, né? Mas até então ainda estão conseguindo deixar. E tem um problema, né? Se tem que ter uma fiscalização muito severa, né? Porque se a empresa quiser deixar em qualquer lugar, ela deixa aí sim é um problema, né? Mas se fizer os passos a passos direitinhos, não ocorre o problema. Né? Não é. Tá errado esse slide. Então vamos para os tipos de energias, né? O tipo de energia, o que a gente tem uso na sociedade, né? A gente tem o tradicional, que vem desde a Revolução Industrial através do carvão vegetal, depois vão descobrir o carvão mineral, e hoje em dia a gente utiliza o petróleo. Né? Esses são os tipos de energia, a forma de obter energia mais convencionais ao longo dos tempos. Né? E a partir de 1970, a gente começa a pensar em outras alternativas, né? Principalmente esse papo aí de aquecimento global, dos efeitos negativos na camada de ozônio, o efeito estufa. Isso vem aqui, isso aqui já é antigo já, né? Os cientistas já estão alertando todo mundo, já tem décadas. E só agora, na verdade nem agora, né? Estão tentando fazer alguma coisa, já estão tentando fazer desde 1970, mas nunca resolvem. Então, assim, só vai piorar, infelizmente. E a origem, né? A gente tem
a origem dessas novas... Que confusão que eu arrumei aqui. Na verdade é assim, é esse quadradinho aqui. Né? Aí a gente tem um petróleo. Aí o petróleo, a origem dele é de fósseis, que vem das bacias sedimentares. Lembra na última aula que a gente falou sobre as rochas sedimentares? Então, os petróleos ficam em grandes extensões, que são chamadas bacias sedimentares, que é composta de várias rochas sedimentares, que a gente encontra o petróleo, um carvão mineral e o xisto. O xisto é um tipo de rocha que os Estados Unidos utiliza bastante para extrair petróleo. Né? Os Estados Unidos ele não é o maior, ele não tem a maior reserva de petróleo do mundo, porém ele é o maior produtor de petróleo do mundo. Porque, bem, vários motivos que ele pega petróleo dos outros lugares, mas eu acho que o principal é que eles são os únicos no mundo, até o último momento que eu olhei, eles mas são os melhores, a extrair petróleo de uma rocha chamada xisto, né? Que eles têm com abundância lá. Então eles conseguem extrair esse petróleo, não é um petróleo perfeito, não sei se esse seria o nome, não é um petróleo muito bom de se trabalhar, mas mesmo assim ainda consegue extrair petróleo do xisto, né? E a partir de 1970 eles vão criar novas alternativas, né? No primeiro momento, porque o petróleo tinha o risco de acabar, né? Sempre diziam isso durante muito tempo, até a década de 90 eles estavam falando que ia acabar. Hoje em dia sabe que com a descoberta de novas reservas, para acabar falta muito ainda. Mas no primeiro momento é porque ia acabar e no segundo momento também é porque poderia causar pontos negativos para a natureza, né? Então a gente tenta encontrar formas não fósseis, alternativas não fósseis para a geração de energia, né? A gente hoje em dia tem o biocombustível, que é muito utilizado, e hoje em dia está entrando no mercado de forma mais forte a eólica, nem tanto, mas a solar está entrando com bastante força, e a hidráulica vem desde a década de 90, principalmente no Brasil, né? Que a gente tem a maior porcentagem da nossa energia através da energia hidráulica. O Bruno não conseguiu. Eu vou explicar melhor no próximo slide. O xisto, não sei se você percebeu entendeu o que eu falei, mas ele é uma rocha. Deixa eu ver se eu acho aqui. É uma rocha com bastante tem bastante abrangência nos Estados Unidos, que é basicamente uma rocha. E dentro dela vai ter... Gente, quando a gente fala em petróleo, até mesmo petróleo do pré-sal, eu vou falar um pouco melhor para frente, o petróleo não fica, tipo assim, não é como se fosse existisse um rio de petróleo. O petróleo ele fica dentro das rochas. A rocha ela vai ter fissuras e dentro dessas fissuras vão ter pontos que vão ter o petróleo e que vão ter outros tipos de elementos em forma líquida. Enfim, o xisto seria uma rocha que tem grande abundância nos Estados Unidos e tem petróleozinho aí dentro. Aí eles extraem, tipo, a pedra funciona como uma esponja, né? Aí você extrai esse petróleo do xisto e com isso você tem um petróleo e com isso você pode trabalhar. Houve um comentário que eu acho na ONU, disse que não tem como mais parar o aquecimento global. Não sei se é real. Então, é um pouco complicado esse negócio do aquecimento global. Teoricamente, na verdade, isso é aceito, né? Mas é porque é difícil de conversar esse assunto, principalmente com as pessoas que são negacionistas. Mas o aquecimento global é um processo natural da Terra. O problema é que a gente está acelerando esse processo. Assim, a Terra era para aquecer de qualquer jeito, mas estou dando um exemplo aqui, estou chutando. Em vez de aquecer, acho que está aquecendo 1 ponto grau, não sei o que por ano, alguma coisa assim. Era para aquecer, sei lá, 10% disso. Então, mas irreversível, talvez para o ser humano seja, mas assim, por mim, deixa o ser humano morrer, só faz besteira mesmo, mas o planeta Terra vai continuar aí, os animais vão continuar aí, então não tem problema. Pensei que fosse os árabes. Os árabes têm a maior reserva, a gente vai ver mais para frente. Os árabes têm a maior reserva e eles são o segundo maior produtor. Na Venezuela tem a maior. A gente vai ver para frente, mas os Estados Unidos é o maior produtor. Tem um gráficozinho aqui, deixa eu ver se eu já acho que é esse. Aqui, ó, tá aqui. Ó, isso aqui é a maior reserva. O Venezuela é a primeira maior reserva. Grandes problemas que tem na Venezuela, será que é por quê? Não é porque acham que lá tem comunismo, né? É outra coisa. Depois a Arábia Saudita. O Brasil está em 10º. Agora, os maiores produtores está aqui, ó. Estados Unidos é o maior produtor e a Arábia Saudita é o segundo. E o Brasil em 10º de novo. Só que coisa. O Brasil nos top 10. Então, deixa eu só voltar aqui. Acho que foi o Bruno, né? Falou que não entende. Não, mas no caso, não precisa explicar,
tentar explicar de novo, não. Eu falo assim, o processo de ver mesmo como é que acontece, sabe? Tipo assim, ver o processo, ver como é que funciona lá dentro, entendeu? Não é, não foi uma má explicação, não. Não, então, mas deixa eu ver se eu te tento explicar de novo. Você não quer? Quero, pode. Por exemplo, vamos pegar pelo básico e todo o resto vai ser algo mais evoluído que isso, mas a ideia é a mesma. Por exemplo, a gente tem um rio, que é um rio, e a água vai estar passando, né? A água a gente sabe que tem a correnteza e a ela vai ser forte ou fraca, enfim. E com essa água passando, a água vai bater num pedaço de madeira aqui. Eu desenho péssimo, né? Não adianta nada fazer esse desenho. Tem aqui um riozinho. Deixa eu ver se eu acho. Ah, a falta, a sala de aula faz uma falta. Aqui, ó. Esse aqui tá ótimo, tá vendo? A água ela bate nessa rodela aqui e quando ela bate, ela faz pressão para ela ir para baixo. Toda vez que ela bater no negocinho, vai fazendo força para ela ir para baixo. Ela vai ficar rodando para sempre. Com ela rodando, vai ter uma madeira presa nela aqui e essa madeira vai rodar junto. Entendeu? E com essa madeira rodando, aí a gente volta aqui para esse processo. Aí volta aqui, ó. A madeira rodando vai voltar naquele dínamo. Lembra do dínamo? Que vai ter um ímã aqui, aí tem a madeira aqui fazendo esse movimento para trás e para frente. Aí vai gerar o campo eletromagnético que vai gerar energia. Entendeu? É só você pensar, a água ela bate, então o vapor ele bate, o calor vai esquentar a água que vai virar vapor, vai fazer um movimento, que vai chegar numa pressão forte, vai fazer um movimento numa rodela, que essa rodela vai movimentar um, um outro aparato que vai fazer com que esse dínamo, mas aí, dependendo, lógico, da usina, vai ser um dínamo gigantesco, né? Que vai ter um ímã ali, que é a movimentação desse ímã com essa outra superfície, acho que é outro ímã também, enfim, vai acabar gerando um campo eletromagnético e vai gerar energia. É bem simples. Deu para entender certinho? Sim, perfeito. Obrigado. Aí, então, vamos falar um pouquinho das energias renováveis, né? As que estão na moda hoje em dia. A eólica nem tanto, né? A solar acho que está mais na moda hoje do que a eólica. Mas a energia eólica seria a transformação da energia do vento em energia útil, tal como na utilização dos aeregadores para produzir eletricidade, moinhos de vento, blá blá blá. É a mesma coisa, é o mesmo princípio, gente. Você vai ter um moinho de vento em algum ponto que venta muito, né? No Brasil aqui a gente tem um ali no Ceará, na região ali de que mais? Tinha uma região que era muito boa. Enfim, no Nordeste ali, na parte mais em cima do Nordeste, na parte mais ao norte do Nordeste, tem uma área muito boa para se implantar esses tipos de geradores. Você vai colocar lá um bastão gigante com essa ventoinha, esse catavento, que o vento vai bater ali e ele vai rodar. Com ele rodando é a mesma coisa, ele roda, que vai rodar, vai movimentar outra coisa, vai movimentar outra coisa, que vai chegar até esse tal, esse dínamo, né, que com esses movimentos opostos pelo ímã, vai gerar energia elétrica. A energia solar é um pouco diferente, né? Ela, eu acho que de todas, assim, ela que é a mais diferente. Ela não tem movimento, ela não transforma energia a partir do movimento, ela transforma energia a partir do calor do sol. Calor da luz do sol, melhor dizendo. Energia solar é um termo que se refere à energia proveniente da luz do calor do sol. Ela é utilizada por meio de diferentes tecnologias em constante evolução com o aquecimento solar. Hum? Constante evolução, como o aquecimento solar. Gente do céu, eu tenho que rever meus slides. Desculpa, meus portugueses de vez em quando me pegam. Então, a energia solar, eu acho que se focar em alguma coisa no Enem, vai ser sobre ela, que ela tá bem na moda, como eu já falei umas 3 vezes. Ela, na década de 90, início dos anos 2000, ela é inviável para a grande população brasileira. Era quem tinha nas casas, e se tivesse também, ia ser só para aquecer o chuveiro, era classe média alta e classe alta. Agora, hoje em dia, se você entrar no Mercado Livre, você consegue comprar uma plaquinha solar. Tudo bem que você não vai produzir energia da sua casa inteira, mas ela está bem mais acessível. Eu acho que se você com R$ 10.000 você consegue projetar um esquema que você garante energia muito para sua casa. É muito dinheiro? Com certeza é muito dinheiro, mas é muito mais acessível que há 20, 30 anos atrás devia ser coisa mais de R$ 100.000. E assim, se colocar no papel, se tiver condição, e se a casa for sua, né, vale a pena, né? Porque estou chutando aqui o valor, né? Mas sei lá, quanto que é a conta de luz hoje em dia? Aqui em casa acho que é uns R$ 150. Dividir isso por 10 mil, se você morar a vida toda, faz um certo sentido, né? Além do que está ajudando o meio ambiente.
Outro tipo de energias renováveis que a gente tem, essas aqui são bem novas, bem recentes, tanto que elas em produção em massa, a energia eólica e a solar vai ter certas regiões, certos países que vão utilizá-la em massa, né, para a produção de energia, para abastecimento de grandes cidades. A eólica a gente vai ter muito nos Estados Unidos e a solar a gente vai ter muito na China. Né? Mais à frente a gente vai ver melhor nos slides. Agora, essas daqui são para a produção de pequenas cidades, são energias que estão em fase experimental ainda. Elas existem já tem uns 20 anos, mas mesmo assim demora muito esse processo, né, para você baratear essa tecnologia demanda tempo, né? São coisas muito recentes, 20 anos parece muito, mas é muito recente. A gente tem dois exemplos, né, que é a energia geotérmica, ou energia geotermal, que é a energia obtida a partir do calor proveniente do interior da Terra. O calor da Terra existe numa parte por baixo da superfície, né, como a gente viu nas últimas aulas, mas algumas partes está mais perto da superfície do que outras, o que torna mais fácil a sua utilização. Então, ou seja, em determinados pontos da Terra, a gente vai conseguir ter uma distância muito pequena entre a camada superior até o ponto onde vai estar, que tem essa temperatura adequada, e a gente utiliza essa temperatura muito quente para fazer o mesmo processo. Vai pegar essa temperatura, vai esquentar provavelmente, aqui a gente está vendo vapor d'água, então esquenta a água, que vai virar vapor, que vai girar uma rodela, que vai girar outro tanque, que vai passar no dínamo com ímã e vai produzir energia. O final sempre é o mesmo. E a gente também tem a energia maremotriz, que é uma energia das marés, e o modo de geração de energia por meio do movimento das marés. Ficou redundante isso, mas tudo bem. Dois tipos de energia maremotriz podem ser obtidas: energia cinética, das correntes devido às marés, e energia potencial, pela diferença da altura entre as marés altas e baixas. Ou seja, energia cinética seria a maré que está passando ali, uma correnteza passando, vai girar essas rodelas aqui, e aí vai o mesmo processo. Ela girando, vai girar outra coisa, vai passar no dínamo, ímã com ímã, energia elétrica. Ou então a energia potencial, que seria a maré descendo ou subindo, vai fazer com que isso rode também. Então isso aqui é bem legal. Isso aqui a gente tem uma em teste no litoral, é no Nordeste. Ah, eu esqueci, gente, desculpa. Mas a gente tem aqui uma no Brasil, produzindo energia. Não gera energia para uma cidade gigantesca, mas deve gerar para uma cidadezinha perto. Então, mas é importante investir nessas tecnologias novas, né? Porque elas zero impacto no meio ambiente. Né? Essa aqui talvez mate alguns peixinhos, né? Mas a gente, ser humano tá aí, né? Pra gente viver, a gente tem que matar os bichos. Outros tipos de energias renováveis é o carvão vegetal, que é um produto obtido por meio da carbonização da biomassa proveniente da madeira. A queima tem como resultado uma substância negra, utilizando como fonte de energia. O carvão vegetal é pouco utilizado mundialmente, com exceção do Brasil, que é o maior produtor do mundo. Ou seja, carvão vegetal nada mais. Você pega a madeira, queima a madeira do jeito certo, e aí você transforma em carvão. É o carvão que a gente usa obviamente com um grau de qualidade diferente, né? Mas é o carvão que a gente utiliza no nosso churrasco. E a hidrelétrica, né? A famosa hidrelétrica do Brasil. Que é a mesma coisa também. O carvão seria a ideia mesmo, né? Você vai esquentar, que vai esquentar a água e aquela velha história. A hidrelétrica, ela pula o processo, né? Você vai usar a força da água, vai construir uma grande represa, aí você vai usar a força da água, que a força da água, aí é aquela ideia do moinho antigo, né? De água. A força da água vai passar por uma bobina, essa bobina vai girar, que vai chegar na turbina, que vai, com ímã ali, gerar energia elétrica. Agora, um grande problema, a gente sempre... Deixa eu ver se vocês estão quietinhos. Estão quietinhos. Um grande problema, na verdade, o maior problema da energia da hidrelétrica, o Brasil, provavelmente esse... Vou nem falar o nome. Esse atual governo aí gosta de se gabar muito. Mas o grande problema da energia elétrica, agora que elas estão instaladas, ela não causa problema nenhum. Mas no primeiro momento a gente vai ter um riozinho. Deixa eu desenhar aqui. A gente tem um rio, né? Esse rio tem um fluxo natural. Aí, como é que faz para construir uma hidrelétrica? Deixa eu antes desenhar. Aí a gente tem a vidinha animal aqui em volta, né? As plantinhas, a mata auxiliares, né? As matas auxiliares são as matas que ficam ao longo do curso do rio. Eu desenho até demais. Aí o que acontece? Aí a represa é mais ou menos o que os castores fazem, né? Que tem muitos Estados Unidos. Você vai tampar o fluxo da água. Aí o que vai acontecer? Esse fluxo da água ele vai diminuir, né? Antes era desse tamanho, agora ele vai ficar menorzinho. E essa água que não está vindo mais para cá, ela vai inundar toda essa área aqui.
Ou seja, vai matar toda essa vida animal que estava aqui, né? Animal, a maioria vai fugir, né? Mas a vegetal já era. A curto prazo pode causar um problema, a longo prazo nem tanto, né? A natureza se adapta. Agora, um problema que vai causar muito grande é economicamente e socialmente, né? Porque uma cidadezinha ribeirinha que poderia existir aqui, que vive à base da pesca, quando antes ela tinha todo esse fluxo d'água aqui, aí depois da construção da represa ela tem só esse fluxo d'água. Então, menos água, menos peixe, menos economia. Então, assim, gera impactos também, né? Tanto ambientais quanto sociais. Então, tem que ser avaliado bem onde você vai construir, como que você vai construir, se vai gerar algum impacto na cidade. Se gerar algum impacto, você tem que chegar nessa cidade e dar outro meio de economia para essas pessoas, né? Vai que essa cidade só vive da pesca. Mas a cidade vai acabar, essa cidade, né? As pessoas vão sofrer bastante. Então, tem todo esse impacto que tem que ser estudado direitinho. E dentro das energias renováveis aqui no Brasil, a principal é o nosso biocombustível, né? Como eu falei no começo da aula. Peraí, que horas são? Não, tem 10 minutinhos ainda. Deixa eu ver até onde eu falo com vocês. Eu vou terminar as partes das usinas, aí na próxima aula a gente fala as matrizes energéticas no mundo. Então a gente tem a biocombustível, né, que são os derivados da biomassa renováveis, que podemos substituir parcialmente ou totalmente. Combustíveis derivados do petróleo e gás natural em motores a combustão ou em outro tipo de geração de energia. Ou seja, o biocombustível a gente pega aqui no Brasil principalmente a cana-de-açúcar, né, nos Estados Unidos o milho, e a partir disso a gente transforma esses materiais em biocombustível, né, que no caso do Brasil é o etanol. E também isso aqui também é bem novinho, bem recente, experimental a energia do hidrogênio, que é a energia que se obtém da combinação do hidrogênio com o oxigênio, produzindo vapor de água e liberando energia, que é convertida em eletricidade, ou seja, aquela ideia do mesmo processo. Você vai juntar hidrogênio com oxigênio, vai produzir vapor de água, aí volta para aquela mesma ideia de antes. Existem alguns veículos que são movidos a hidrogênio, né? Deve ter 2 no mundo. 2 não, né? Mas é a casa de centenas. E as energias não renováveis, né? Que a gente tem o petróleo principal, né? E o gás natural. O petróleo é um combustível fóssil que corresponde a uma substância oleosa cuja densidade é inferior à da água e é inflamável. E é considerado um dos principais recursos naturais utilizados como fonte de energia na atualidade. E o gás natural, que é uma mistura dos derivados de combustíveis fósseis, é formado quando camadas de animais subterráneos ficam submetidos a intenso calor e pressão ao longo de milhares de anos. O da biomassa que está em decomposição. Eu vou falar melhor isso para vocês, só falar mais um pouquinho. Aí a gente volta aqui no carvão mineral, né? Que é um combustível fóssil usado atualmente em siderúrgicas e usinas termoelétricas para a produção de energia. É um recurso natural não renovável, originado do restos de plantas ao longo de milhões de anos. Ou seja, diferente do carvão vegetal, o carvão mineral não é renovável, porque o carvão mineral é um processo de milhões de anos que foram depositados embaixo da terra, né, animais, vegetais, e se transformando em carvão mineral. E a fusão nuclear, como a gente viu no começo, né, é um processo no qual 2 ou mais núcleos atômicos se juntam e formam outro núcleo de maior número atômico. A fusão nuclear requer muita energia para acontecer e geralmente libera mais energia do que a consome. Aí só vou falar um pouquinho nesse finalzinho aqui, um pouquinho do petróleo e do gás natural. Para quem tiver curiosidade, eu sempre recomendo esse canal no YouTube, que é o Manual do Mundo. Ele recentemente fez um vídeo muito legal sobre o petróleo. Cadê? Aqui, ó. Quem quiser ver, eu vou passar o link para vocês. É muito divertido, mas eu vou explicar aqui um pouquinho. Quem quiser ver que visualmente é muito mais interessante o vídeo dele, que ele fez uma maquete muito legal. Mas vamos lá, deixa eu ver, alguém falou alguma coisa. É muito bom esse canal, né? Sempre quando eu falo desse canal, alguém fala que adora esse canal. Ele é muito bom mesmo. Então, lembra todas as aulas, principalmente a aula passada que a gente viu sobre a erosão, né? E a aula retrasada, eu acho, sobre a Pangeia, né? Você lembra que aqui está o Brasil e aqui a África, né? Eles eram juntinhos, né? No primeiro momento, antes do oceano invadir aqui, né? Quando eles começam a se separar, a água não vem por baixo, né? A água tem que vir dos lados. Então, para o oceano invadir aqui, tem que ter uma depressão muito grande. Mas antes dessa depressão ser muito grande, ela é muito pequena, né? Então, eu acho que teve uma aula até, deixa eu mostrar aqui para ficar mais fácil de entender. Acho que foi na aula de... Esse aqui.
o que eu mostrei no último slide, o que iria acontecer com a África nos próximos anos, né? Então aqui, ó, a ideia é essa, ó. Primeiro eles vão se separar, aí vai gerar uma catrela, essa palavra aí. E depois, com o tempo, a água, primeiro as águas dos rios, né, principalmente se tiver rios próximos ali, então até mesmo as chuvas vão ocupar esse lugar. Depois, com o tempo, o oceano vai conseguir ocupar esse lugar, né? Então, ou seja, o que acontece? No primeiro momento, o oceano ainda não conseguiu invadir aqui, ainda tem algumas espécies de animais, principalmente espécies vegetais, que ocupam esses lugares, né? Só que aí o que acontece? Primeiro tem a erosão, né? Lembra da erosão? Como esse ponto aqui é mais baixo, e a erosão ela vai ocorrer nos pontos mais altos e vai acabar levando, né, esses materiais sedimentados, né, essas pequenas rochas, para esses pontos. Então esses sedimentos vão acabar se acumulando aí. E depois de muito tempo, o mar vai invadir e vai ocupar ainda mais. Né? Então como é que acontece o processo do petróleo? Então lembra no começo da aula que eu falei que o petróleo ele só vai ocorrer, ele só vai ter ocorrência em rochas sedimentares. Por quê? Você vai ter aquele momento lá que tinha a vida animal, as plantas, bactérias, enfim, vários tipos de vida orgânica, e vai acontecer o depósito dessas rochas, né? Depósito, lembra que as rochas, quando elas ocorrem depósito de rochas e vai acumulando uma em cima da outra, vai se criar as rochas sedimentares, né? Devido à pressão, que é o peso, né, que vai exercer da atmosfera e principalmente dessas rochas que vão acumulando por cima, e também com essa pressão muito forte e por estar muito abaixo do solo, da superfície, vai ter uma temperatura muito alta também, principalmente dependendo do ponto que ela tiver, né? Se estiver mais próximo do solo da Terra, a temperatura vai ser alta. Então vai acontecer essa pressão, né? E com essa pressão das rochas sedimentares, elas vão acabar virando rochas sedimentares, vai acabar compactando toda essa matéria orgânica aqui, e com o passar de milhares de anos, no primeiro momento elas vão, com a decomposição, vai liberar os gases, né, que são o gás que a gente usa hoje, o gás de cozinha que a gente usa hoje é isso, que a gente compra principalmente... Ai, gente, é da Venezuela? Ou do Paraguai? Enfim. Nos próximos slides está falando, eu sempre confundo esses lugares. Mas o gás de cozinha nada mais é do que isso, é esse gás natural que vem dessas bacias sedimentares que foram que decompuseram essas matérias orgânicas. E no segundo momento, né, que é um processo que é mais de milhões de anos, essa matéria orgânica vai se transformar no petróleo. Só que, como eu disse, né, não vai ficar uma bacia de petróleo aqui, né? Esse petróleo vai acabar se juntando nas rochas e essas rochas, por ser sedimentares, né, no último aula que eu falei, que elas são fáceis de quebrar, porque elas têm muitas fissuras, né? Ela não é um agrupamento muito sólido, muito rígido, que não deixa espaço, né? Então elas têm buraquinhos, como se pensasse numa esponja, né? Ela tem esses buraquinhos. Então o petróleo vai acabar adentrando, né, nessas fissuras da rocha. E é daí que vem, então, o nosso petróleo. Ah, e voltando lá que eu estava falando da Pangeia, né, da Gondwana, que o Brasil separou da África, naquele primeiro momento ali, foi se depositando aquele material, e é onde a gente tem um pré-sal, né? Então o que aconteceu? A gente tinha um, aquele espaço ali, né? Aí teve os primeiros seres vivos foram morrendo. Esses aqui são os seres vivos. Aí no segundo momento a gente tem a erosão, aí as rochas sedimentares, elas chegam e pegam isso aqui tudo, e depois com o mar invadindo, e o mar é salgado, o sal vai acabar se depositando aqui, é então que a gente tem o pré-sal. É por isso que o nosso petróleo está no pré-sal, né? Porque a ocorrência desses seres vivos aqui aconteceu antes do oceano invadir. Aí depois do oceano invade, aí o sal vai se acumular nos fundos dos mares, e depois a gente também tem um pós-sal também aqui. Na próxima aula a gente vê um pouco melhor que está acabando nosso tempo. Então é isso. Com esses desenhos lindos, maravilhosos, deu para entender tudo? Cadê vocês? Achei. Deixa eu fechar minha aula.